A matemática da redação. Você já imaginou que para fazer redação você tem que ser bom de matemática? Tem que ser um engenheiro praticamente da estrutura do texto. Tem que saber a fórmula para constituir as partes da redação. Então vamos ver como é que a matemática vai te auxiliar no momento de fazer a sua dissertação. Fica comigo até o final desse vídeo para você saber do que é que eu estou falando. Eu sou Suzana Luz, sua professora de redação, e hoje nós vamos falar sobre a matemática na redação do Enem. Você deve estar se perguntando, mas como assim, Su? Como matemática na redação do Enem? É isso mesmo, nós temos uma fórmula, uma estrutura. Tem um lugar certinho para você colocar a sua tese, colocar os repertórios, colocar os elementos coesivos, colocar também lá os elementos da sua conclusão. Tudo no lugar certo, na medida certa. Isso é matemática na redação do Enem. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque vocês sabem, isso é muito importante para a gente continuar produzindo os conteúdos que te ajudam na produção textual, com certeza. Olha só, antes de qualquer coisa, você tem que se lembrar que a redação do Enem ela é baseada nas 5 competências. E o corretor, com certeza, vai verificar se elas estão muito adequadas entre si. Portanto, não adianta você ir muito bem em uma competência e mal na outra, porque isso vai descalibrar o seu texto. Essa matemática ela tem que contemplar todas as competências para que você também consiga encaixar os elementos de tal forma que o seu leitor, o seu corretor, perceba que por trás do seu texto tem uma fórmula certinha de desenvolvimento das ideias. Entendam algo muito importante. O corretor do Enem ele tem em torno de 3 minutos para ler e atribuir nota à sua redação. E é claro que ele espera uma redação muito bem estruturada, na qual esses elementos matematicamente colocados estejam bem concatenados. E olha só, por falar em competências, no próximo vídeo eu vou falar sobre cada uma delas detalhadamente. Se eu fosse você, não perderia, tá bom? Então pensem, vou estruturar o meu texto de forma tal que o meu corretor não tenha chance de tirar nota na minha redação. Então veja só, o primeiro momento é você compreender as competências e perceber também que existe uma matemática que vai ligar uma à outra. No segundo momento, você já vai partir para escrever o texto? Claro que não, esse é um grande equívoco. Antes de começar a escrever o seu texto de verdade, você tem que partir para o projeto de texto. E olha só, nós já temos um vídeo falando sobre projeto de texto detalhadamente, parte por parte, passo a passo para fazer esse projeto. Você deve clicar aqui e você vai ser direcionado para esse link. E lá você assiste essa aula, deixa lá um like, um comentário bem bonito para a professora, tá bom? Olha só, o projeto de texto significa cada ideia previamente contemplada. Ou seja, antes mesmo de escrever, você já sabe quais serão os repertórios que você vai utilizar. Lá na conclusão, quais serão os elementos como o agente, a ação, o modo de executar aquela ação, tudo bem detalhado. Você já sabe, você já estará direcionado. E assim, nesse sentido, olha, sua competência 3 vai bombar, é 200 na cabeça, tá bom? Então não se esqueça, sei as competências, agora eu vou para o meu projeto de texto. Esse é o segundo passo. Agora que nós já temos 2 componentes nessa nossa fórmula, ou seja, você primeiramente tem que dominar as competências e depois, número 2, fazer um projeto de texto, vamos entender o terceiro elemento dessa equação. Então, nessa estrutura necessária para a dissertação, seja de qualquer prova, viu pessoal? Pode ser Enem, vestibular, concurso, você precisa de um mantra. Nós vamos cantar juntos, tá bem? Tema, problema e tese. Tema, problema e tese. Cante comigo, vai pro chuveiro, vai no metrô, no ônibus, no trânsito, na academia. Tema, problema e tese. Se você seguir essa fórmula, você não vai se perder na introdução
do Enem, porque é isso que é necessário para a construção do texto. Você aborda a temática para fazer com que seu leitor esteja contextualizado. Já que na conclusão você vai ter que apresentar uma proposta interventiva, agora lá na introdução você tem que colocar um problema. Porque como você vai solucionar um problema se você não apresentou o problema? E finalmente, no terceiro período, virá a sua tese. E a tese estará relacionada a um dever ser. Então vamos comigo, de novo. Tema, problema e tese. Essa é a estrutura matematicamente elaborada para uma excelente redação, para uma introdução perfeita no Enem. Outra coisa, dentro dessa engenharia, dentro dessa matemática, o conselho que eu sempre dou é que a introdução tenha ali 7 linhas. Sabe, gente, 8 no máximo, mas os meus alunos que têm obtido 980, 1000 na redação do Enem, eles têm feito introduções com 7 linhas. É o suficiente para você apresentar tema, problema e tese. Anota essa dica aí, tá bom? Após fazer a sua introdução, vem o D1. O que é D1? Parágrafo de desenvolvimento número 1 da sua dissertação. Para começá-lo, você tem que usar um elemento coesivo. Frases adverbiais que façam o link entre a introdução e a ideia que será exposta no desenvolvimento. Muito bem. O que a Suzana Luz aconselha? Então, assim, ó, nesse sentido, vírgula, cabe destacar que, nesse contexto, vírgula, cabe ressaltar que, e vamos para a polêmica, porque a Suzana Luz não aceita que os alunos coloquem primeiramente, em primeiro lugar, porque eu parto do pressuposto de que você já fez uma introdução de 7 linhas. Como que você vai colocar agora primeiramente, em primeiro lugar, você já se posicionou, você já expôs até mesmo a sua tese. Então, segue a sua e comece o seu D1 com nesse sentido, vírgula, cabe destacar que, e parte para o tópico frasal. Então, ó, olha só, depois do tópico frasal, que estará no primeiro período do D1, nós vamos lá colocar um repertório pertinente, produtivo, ou seja, relacionado ao tema e que também te ajude e auxilie no desenvolvimento, na defesa da tese. E depois, no terceiro período, nós vamos amarrar as duas coisas, ou seja, amarrar a ideia que está no primeiro período com a ideia que foi colocada no segundo. E assim você terá um parágrafo perfeito. Lembrando que sempre que você começa um novo período, tem que estar presente ali um elemento coesivo, tá bom? Perceba que existe uma lógica dentro dessa nossa fórmula. Por isso que uma engenharia requer até uma régua, não é verdade? Toda uma estrutura matemática. Em síntese, o que nós vamos ter no nosso parágrafo de desenvolvimento? Um elemento coesivo, tópico frasal, elemento coesivo, repertório, elemento coesivo e você fecha com uma frase autoral ligando as duas ideias anteriores. E você terá aí um parágrafo perfeito, matematicamente construído. Outro detalhe é o número de linhas que você vai reservar para o seu parágrafo de desenvolvimento. 7, 8 linhas, dependendo 9 no máximo, porque senão você não vai ter como desenvolver bem as outras ideias dos outros parágrafos. Então, olha só, imagine o aspecto visual do seu texto se você já planejou direitinho o número de linhas para cada parágrafo. O seu leitor perceberá que você, além de ser bom de redação, também é muito bom de matemática. Por quê? Desenvolver um texto com lógica, equalizado, dentro de um cálculo matemático preciso. E isso vai fazer a sua nota aumentar muito, gente. Acredite, viu? O D2, ou seja, o nosso terceiro parágrafo do nosso texto dissertativo, ele não vai se diferenciar do D1. Só que você vai começar com um elemento coesivo agora de acréscimo de ideias.
Além disso, ademais, outrossim, são os conectivos típicos e próprios para o D2. E depois segue a mesma estrutura matemática, ou seja, elemento coesivo e tópico frasal, elemento coesivo e repertório. Um repertório novo, não repita recursos argumentativos já empregados. E virá então o terceiro período também com elemento coesivo e também com a defesa novamente da tese de forma autoral. Então, o D2, na verdade, é um espelho do D1, só que com novas ideias e com um elemento coesivo diferenciado, ou seja, de acréscimo de ideias. E isso garantirá ao seu texto uma característica muito importante, que é a progressão textual. A sua nota na competência 4 ficará sensacional, 200 na cabeça. Uma outra dica que só a professora Suzana Luz pode dar para você é a seguinte: pense em cada parágrafo como um microtexto, em que haja ali uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, dados pelo primeiro, segundo e terceiro períodos que você construiu, que você constituiu. E aí seu leitor vai perceber que você compreende essa fórmula, porque o seu texto ficará muito bem estruturado. E vamos para a próxima etapa, a conclusão. Qual estrutura teremos nessa conclusão? O elemento coesivo conclusivo, ou seja, vamos colocar ali, portanto, ou logo, enfim, e daremos início ao percurso de colocar todos os elementos que são requeridos pela competência número 5, ou seja, a ação, o agente, o modo de executar a ação, esses elementos todos detalhados e o efeito social esperado. Esses elementos geralmente são colocados nessa ordem que eu propus agora, mas também você pode fazer as alterações se for necessário, se assim você gosta. O texto tem que ser autoral. E por falar nisso, aqui no curso eu peço que os meus alunos usem 2 propostas interventivas, mas eventualmente você pode apenas colocar uma e tudo bem, mas eu acho que você deve garantir sempre 2 propostas, tá bem? Porque o texto ganha mais consistência, porque você explora mais as ideias e demonstra conhecimento do tema. Veja só que estrutura interessante de conclusão que eu propus aí para você. Vamos recapitular então passo a passo aquilo que você deve fazer para alcançar esse nível matemático no seu texto, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é recordar das competências que estão aí colocadas para vocês. E vamos lembrar que principalmente a competência 4, ela vai tratar principalmente dessa questão, porque é ela que organiza, é ela que dá lógica por intermédio dos elementos coesivos dos parágrafos bem constituídos. O segundo passo é o nosso projeto de texto. E olha só, se você seguir passo a passo as orientações que eu dei nessa aula, você vai ter como resultado essa fórmula que está sensacionalmente descrita aqui no nosso esquema. Esse é um esquema que tem que estar aqui, ó, incutido, massificado na sua mente, para que você não se perca, para que você faça uma prova objetiva no Enem. Qual foi o primeiro elemento que eu mostrei para vocês dentro dessa fórmula? A introdução. E nosso mantra qual é? Tema, problema e tese. Cada um colocado nessa exata ordem, sempre aqui com elementos coesivos, né? A partir do segundo período, coesivo, no terceiro período também, para que haja a liga entre as ideias. O próximo passo que nós trabalhamos, o nosso D1, segundo parágrafo, nosso D1, elemento coesivo, ok, nesse sentido, vírgula, cabe destacar que, depois vem o tópico frasal, vem o repertório e vem o terceiro período com o reforço da sua tese, sempre, cada período introduzido por um elemento coesivo. O D2 vai seguir
a mesma estrutura, só recordando que nós precisamos colocar conectivos de acréscimo, como o trocim, além disso, e você vai fazer sucesso ao fazer essa alternância, inclusive no conectivo. E para fechar, colocamos ali duas propostas interventivas na conclusão. Primeira coisa, o elemento coesivo, que você vai colocar um elemento coesivo de conclusão, claro, para ter lógica, portanto, logo, enfim, e começará o processo de proposta interventiva. Como eu falei, tem alunos que fazem apenas uma proposta interventiva e tem sucesso, mas eu sempre aconselho que você coloque duas propostas, com seu respectivo agente, com a ação, meio de executar essa ação e o efeito. Elemento coesivo para a segunda proposta, ótimo, e vem de novo todos esses elementos. E no final você acrescenta um efeito que aquela ação vai gerar quando ela for colocada em prática, porque a tua redação tem que ter essa prática e a sua redação tem que ser feita num esquema matemático. Conta pra mim, você sabia que existia essa matemática, toda essa fórmula por trás de um texto dissertativo? Olha, se você não sabia, eu vou convidar você a compartilhar esse vídeo. E tem mais uma coisa, se você que está assistindo a gente aqui não foi assim tão bem em 2023 na redação, eu tenho um outro vídeo que está sendo compartilhado aqui com vocês agora. Cliquem, vão para ele, porque eu vou dar o passo a passo lá para você se sair muito bem em 2024 e alcançar o curso com o qual você sonha, aquele curso que você tanto deseja, tá bom? Um grande abraço!